Essa aqui é a RX 7800 XT, que em alguns lugares podem tentar chamar isso aqui de placa high-end. E ela não é. High-end, pessoal, é isso bem aqui, ó. Isso aqui é uma placa high-end. Isso aqui é uma placa que é para entregar altíssima performance em 4K, 120 FPS daí para frente. Essa plaquinha aqui, felizmente ou infelizmente, ela é uma placa intermediária para entregar 1440p 60 fps. Só que como a galera do nosso Twitter pediu para que a gente avaliasse essa placa de uma perspectiva de durabilidade, a gente não vai testá-la em 1440p focando em 60 fps. A gente vai testá-la em ultra wide Quad HD, 3440 por 1440. Vamos verificar a temperatura, a capacidade dela em Ray Tracing, a captura em AV1, como é que é a qualidade, os drivers, se a gente teve algum problema, rodando Starfield, The Callisto Protocol, The Last of Us, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Survivor, todos esses jogos mais recentes e mais pesados e mal otimizados, bem como Fortnite, Battlefield, Call of Duty, que são jogos competitivos, para que você saiba como que ela rende. E tudo isso considerando o preço no Brasil, que provavelmente vai ser na casa dos... Aí você vai ter que aguardar depois da propaganda que a gente vai deixar aqui dos nossos parceiros. Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividimall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows, agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11 também original gratuitamente. Eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completaço. Bom, pessoal, infelizmente a gente não pôde trazer o comparativo que a gente queria para vocês com uma 4070, uma 4060 Ti e uma RX 6800 XT. Todas essas placas já estavam fechadas, mas infelizmente as 4070 e 4060 Ti e a Terabyte não conseguiu enviar a tempo, quer dizer, enviou, mas não chegou, até o momento dessa gravação elas ainda não chegaram, e o dono da 6800 XT queria emprestar, acabou tendo que viajar e a gente não conseguiu fazer um comparativo. Mas isso é teoricamente positivo, porque a gente vai conseguir focar especificamente nessa placa em todos os quesitos. O preço que ela deve chegar no Brasil é semelhante ao que está sendo praticado para a 4060 Ti de 16 GB, não a de 8. A de 8 a gente encontra aí por 2.699, 2.799 até 3.000 e alguma coisa. A de 16 a gente parte de 3.299 e encontra modelos aí de 3.699, coisa nesse sentido. Então essa placa aqui, ela deve girar em torno disso. R$ 3.300 a R$ 3.600, R$ 3.700. Esse é o parâmetro que a gente está estabelecendo em comparação ao que nós já temos de 4060 Ti. O que eu quero falar para vocês é que em todas as jogatinas que eu fiz, já que acabei que não tive como compará-la com nada, mas ao menos eu pude jogar bastante tempo com ela, é que a temperatura dessa placa, desse modelo em específico, Dual Fan, com um cooler relativamente simples, se você olhar, esse cooler ele é dual slot, tá? Deixa eu jogar para cá, fica mais fácil. Aqui. Ele é dual slot, ele sequer passa da linha aqui de onde você prende a placa no gabinete e não é muito grande. Então, para a simplicidade que ela tem, a temperatura dela é ok, tá, gente? Ela rodou ali entre 70 e 80 graus de temperatura na placa de vídeo, na GPU, no chip gráfico, e chegou a quase 100 graus no hotspot. E aí é um pouquinho incômodo, na minha opinião, porque já é uma placa aqui zeradinha, tudo bonitinho, tudo funcionando, tudo dentro dos conformes. Já está chegando perto do limite do hotspot, que imagino ser 105 graus Celsius. E aí me incomoda um pouco. Então, algum projeto que não esteja cumprindo aqui com os requisitos do projeto de referência, podem ter um problema no hotspot. Então, ficar de olho aí nos projetos da MSI, alguns projetos mais simples, como Ventus, de Dual Fan. Isso tem que dar uma olhada. Então, é acompanhar com cuidado, tá? Lembrando que no Brasil, essas empresas, algumas relacionadas à AMD, como Sapphire, Power Colors, elas não oferecem 3 anos de garantia, mas se você está encarando aí uma Gigabyte, uma Asus, uma MSI, elas já vão ter. Então, tá atento a isso. Com relação, gente, à performance em Ray Tracing, sinceramente, se você está mirando 1440p, a gente testou em The Callisto Protocol, Star Wars Jedi Fallen Order, caramba, eu sempre confundo o nome, Star Wars Survivor. Essa placa já não consegue Ray Tracing
em 1440p. Você já vai ter que ir para 1080p. E aí entra naquele lugar, cara, quando uma pessoa tá querendo jogar em 1080p, ela não compra uma placa dessa para jogar com Ray Tracing, né? Então, o pessoal do 1080p ainda é um pessoal que só quer saber de mais FPS, mais fluidez. Então, o Ray Tracing nesse caso não vai ser aplicado, então eu imagino que não vale a pena, se você tem um monitor 1440p, rodar com Ray Tracing nessa placa ainda, apesar de ser uma 7800 XT. E aí, sempre lembrando um detalhe, gente, essa placa, ela tem as especificações que são capadas em relação a 6800 XT da geração passada. Essa placa, na verdade, ela não é uma 800 XT, ela é uma 700 XT, que foi renomeada para 800 XT, para poder não parecer que a AMD aumentou o preço dessa categoria, mas sim parecer que ela diminuiu. Olha, nós diminuímos 200, 150 dólares na categoria 800 XT. Olha como a gente é bondoso. Mas, na verdade, eles pegaram a categoria 700 XT, aumentaram 50 dólares e chamaram de 800 XT. Lá na categoria 900 XT, eles colocaram mais um X para ter uma placa que chegasse naquele preço. Então, é uma prática que é o que a NVIDIA está fazendo, é o que a AMD está fazendo, acho sinceramente vergonhoso, embaraçoso, e apesar de agradecer a AMD Brasil por ter dado a oportunidade para a gente de avaliar essa placa, eu não concordo com essa prática da AMD como uma empresa de uma maneira geral. Isso aqui é absolutamente condenável e enganador. Então, eu acho que isso tem que ser falado. O chip não corresponde ao que se espera de uma 800 XT, no sentido de ser uma placa já brigando ali no topo do range, é uma placa intermediária. Todos os sentidos ela vai te dizer isso. Uma coisa positiva que a gente conseguiu testar e vocês vão ver ao longo do vídeo é que as capturas foram feitas diretamente da placa, todas feitas em AV1, estão já inseridas, já estão integradas no drive, coisa que a NVIDIA não tem. A NVIDIA não faz captura em AV1, ela faz no OBS, mas ela não faz no seu driver integrado. Aliás, isso é uma outra vantagem também que eu sempre vi nas AMD. O driver da AMD, apesar de ele não ser tão competente em termos de estabilidade ao longo dos meses, de acordo com os lançamentos que vão saindo, ter bugs, mas ele, como interface para o usuário, ele é muito mais fácil. Ele, além de ser unificado, ele é mais evidente, ele tem uma interface de usuário muito mais chamativa, muito mais compreensível, que eu acho que facilita, e tudo está dentro de um aplicativo só, overclock, undervoltage, captura de imagem, se você quiser também fazer o overlay lá para medir tudinho, performance e temperatura, tudo isso é acessível dentro do Drive. Agora a gente vai falar da performance game a game e eu vou compartilhar com vocês as capturas que nós fizemos usando o AV1 e aí vocês vão conseguir perceber qual o nível de qualidade que essa captura da AMD oferece. Em Starfield, que é o jogo do momento, né? O jogo, inclusive, foco de muitas críticas por conta da sua performance. Eu diria até, inclusive, que não é apenas um problema de má otimização, mas de mau dimensionamento. Ele tem um nível no low que é alto pra caramba em termos gráficos, mas aí acaba pesando pra todo mundo. Então, o critério mínimo para rodar Starfield fica muito alto. Mas, por ter uma engine tão antiga, o uso de CPU dele fica horrível, o escalonamento entre GPUs é péssimo, então, realmente é complicado. Mas tá aí, Starfield fica rodando em 3440 por 1440p, com tudo no Ultra, já considerando aí o FSR 2 em 85%, rodando na casa dos 60 FPS, que é horrível, sinceramente, assim. Se você ainda tá mirando 1440p para 60 FPS, eu não recomendo, cara. Aí é melhor você ir para 1080p com alta taxa de frame rate, rodar em 100, 120 FPS num monitor que é mais gostoso, do que ficar em 1440p 60. A maioria dos monitores nesse sentido não tem um FreeSync legal, não tem um refresh range bom, e aí você não tem uma experiência bacana, você fica vinculado ao V-Sync, que adiciona latência, enfim, é um inferno. É melhor você ter um monitor 120, 144 Hz, 1080p do que um 1440p 60. Agora, se você já tá em 120, rodar em 60, cara, vai te dar uns stutters, vai te dar umas quedas, dependendo do refresh range, fica incômodo, é complicado. Então, Starfield não conseguiu rodar em 3440 por 1440p. A vantagem é que, ao menos, isso é uma resolução acima do que a AMD diz que deveria rodar. Então, em 1440p deve rodar 60, mas de qualquer maneira, não é algo que me agradou. The Callisto Protocol, por outro lado, ele já conseguiu rodar com uma certa margem de novo, não usando Ray Trace, como eu já expliquei. Quando você liga o Ray Trace, qualquer um dos jogos que a gente está falando aqui, vai render uma performance que chega ali na casa dos 60 FPS, que aí eu já não consigo recomendar que você pague 3.200, 3.500 numa placa para rodar em 1440p 60 e ter que ligar o V5. Então, o The Callisto Protocol com tudo no Ultra, usando FSR 2 qualidade, rodou tranquilo, o jogo, lógico,
tem alguns problemas de performance, tem alguns stutters como a gente chama de traversos, né, que é enquanto você está fazendo a travessia, que isso é característico da Unreal Engine 4, mas fora isso, o jogo rodou super tranquilo, rodou liso, deu para jogar, aliás, é um jogo que eu gosto demais, tem uma mecânica fantástica, e rodou super bem nessa RX 7800 XT, sempre acima de 60, deu para combater os inimigos lá e resolver os puzzles de boa, e é um jogo com um gráfico animal. Esse, assim, para mim, é um dos jogos que tem um gráfico mais apelativo de todos, uma mecânica fantástica, é o jogo mais diferente dos últimos que eu já joguei. The Last of Us, infelizmente, é aquela tragédia, né? Nós estamos falando de um jogo que, internamente, né, em ambientes fechados, ele até eleva tranquilo em 3440 por 1440. O problema é quando você sai. Quando você sai e vai para um ambiente aberto, começa a sofrer, começa a ficar abaixo de 60 FPS. Muito provavelmente, se você tivesse 1440p wide normal, você estaria até cravadinho ali em 60, mas sempre com quedas. Então, mais uma vez, eu não recomendo que você jogue dessa forma. Não ficou agradável para mim. O The Last of Us é um jogo bonito. Você colocando ali no alto já deve dar uma melhorada. Resolveram muito essa questão das qualidades do The Last of Us, que quando você vai baixando, ela vai ficando muito pior, e não é mais o caso. Então, jogando no alto já deve valer a pena. Mas aí fica aquele negócio, né? Pô, pagar 3 mil e pouco por uma placa que rode a 60, ou tem que ficar, né? Enfim, lembrando que há um tempo atrás você comprava uma rende com isso. A 1980 Ti foi 2.999, muitos anos atrás, né? Mas, enfim, são os tempos modernos. Agora, Hogwarts Legacy, né? Outro jogo que esse jogo, na verdade, me surpreendeu. Pensei que ele fosse rodar terrivelmente, e mesmo num ambiente extremamente exigente, ele rodou super tranquilo. Sobrou performance aí realmente para 3440 por 1440p. Era um jogo que eu realmente esperava que fosse necessário, de fato, acrescentar alguma tecnologia, como no DLSS eu usava na 4090, mas nesse caso aí não foi necessário. Ela levou tranquilamente na resolução 1440p em ultra wide, sem problema nenhum. É um jogo que eu pensei que ela fosse sofrer tal qual no The Last of Us Underground Protocol, mas não sofreu, então rodou super de boa. O Star Wars Jedi Survivor também rodou até relativamente bem. De novo, esquece Ray Tracing, esquece. Se você foca em rasterização, ele levou uma boa performance, ele levou com suavidade, ele teve uma certa fluidez, ainda tem alguns hiccups. Hoje teve uma atualização, isso eu gravei no dia 5 mesmo esse vídeo. Então teve uma atualização, já deu uma melhorada na performance, já deu para dar uma curtida bacana, não teve muito mistério, rodou super tranquilo. Essa placa consegue levar acima do 1440p, né, em ultra wide. E aí, se você está usando um monitor porradão, que, querendo ou não, na maioria dos casos no Brasil, os monitores Quad HD que estão disponíveis são ultra wide, né? É muito raro você ver um monitor Quad HD de qualidade que seja 16:9, então eu ainda preferi fazer dessa forma, que fica mais de acordo com a realidade brasileira. Agora vamos falar um pouco dos jogos competitivos. Eu joguei Fortnite que normalmente quando eu testava em AMD sempre tinha muito problema, muito stutter, sabe, um problema de frame time. Dessa vez me parece que pelo menos em DirectX 11 isso foi resolvido, tá super tranquilo. Em DirectX 12 em alguns casos é até melhor rodar, mas ainda é um pouco bugado. Sinceramente eu ainda preferi jogar em DirectX 11, e nessa resolução ficou entre 100 e 120 FPS, ficou com uma fluidez bacana. Eu não tá na captura, mas ontem eu cheguei a jogar e fiquei em terceiro lugar, deu pra brincar legal, e aí realmente foi uma experiência super bacana. Não tenho o que reclamar em Fortnite com essa placa. Então, se você tá querendo rodar esse jogo com uma placa decente para 1440p, mesmo que seja ultra wide, ele já vai entregar uma performance bem bacana, com tudo no ultra, sem problema nenhum. Lembrando de novo, esqueçam Ray Tracing, pelo amor de Deus. Battlefield 2042, a minha última captura, infelizmente, não foi das melhores. Realmente, como ele acabou de atualizar, toda vez que acontece isso, o meu ping aumenta muito, porque eu imagino que os servidores brasileiros demoram um pouco a estabilizar ou a se estabelecer, que aí eu sempre tenho que acabar indo para servidores internacionais, e aí aqui do estado do Pará, o ping fica alto e, cara, não tem como jogar para mim, sinceramente não tem como jogar. Eu até consigo, né, umas boas qualificações do BF, mas quando tá com esse ping fica ruim. Mas o rendimento foi legal, não rendeu mal. Só rende mal se jogar com o Ray Tracing ligado, né? Aí realmente fica complicado. Mas jogando
com tudo no Ultra, fica bem de boa. Se a galera ainda preferir jogar no Low, como muita gente prefere, aí que vai cuspir FPS, vai sobrar performance, você vai ter um input lag baixíssimo, e aí é super bacana pra jogar. E o último de hoje, Call of Duty Warzone, cara, rodou super bem. Eu, sinceramente, eu pensei que fosse até rodar mal, porque Call of Duty tem essa fama de ser muito mal dimensionado, de ser muito mal otimizado, mas não, rodou super tranquilo, sempre acima de 120, cara, pelo menos nas vezes que eu estava olhando, você vai poder olhar aí na captura com mais calma, mas realmente a performance entregou uma experiência super bacana, o input lag excelente, deu para jogar com muita tranquilidade, mas sempre lembrando assim que essa placa é uma placa que deve vir muito provavelmente para ser o que eu diria a nova 3060 Ti. Em que sentido? Na geração anterior, a 3060 Ti era um coringa. Ela rodava bem tudo e não era muito cara. Era uma placa que você rodava sobrando em 1080p, você rodava bem em 1440p, em alguns jogos mais leves você até conseguia arriscar um 4K, né, como jogos como Death Stranding, por exemplo. Agora, é lógico que ela não vai servir para tudo, não é? É lógico que ela não vai te entregar Ray Tracing em 4K, Ray Tracing em 1080, em 1440p. E é muito provavelmente onde essa 7800 XT está querendo se posicionar. A AMD a colocou para competir com a 4060 Ti de 16, né? E aí ela poderia ter precificado melhor na minha visão. Ela poderia ter colocado em 449 e aí era matadora. Era uma placa realmente para, sabe, ser o sucesso total, porque as pessoas que estão nesse patamar não estão ligando muito para Ray Tracing, elas querem altos FPS com baixo input lag, então é aí onde a 7800 XT estaria bem posicionada, 449. A NVIDIA, inclusive, já baixou o preço da 4060 Ti de 16 GB em alguns lugares no mundo, já passou para 449 justamente para competir com essa 7800 XT, mas acaba que, na realidade, a diferença entre a 4060 Ti de 16 e de 8 ela não existe. Então, o preço real da 4060 Ti, né, de concorrência é 399. Então, assim, quando a AMD põe a $500, você está falando de $100 a mais em relação à 4060 Ti. Agora, em compensação, teoricamente, essa placa aí, que era importante de ter vindo a 4070 aqui pra gente, ela teoricamente é para vencer a 4070. Essa é $600, né? Então, aí, eu sinceramente torço para que essa placa ganhe, né, da 4070 de uma maneira geral, não porque eu gosto de AMD ou não gosto de NVIDIA, não, cara. Eu quero que elas se esbufetem de tudo quanto é jeito para que diminuam os preços. O preço da 4060 Ti já diminuiu. Eu não pude trazer nem a 7600 XT, nem a 4070, nem a 4060 Ti para dar esse posicionamento para vocês. Mas a Terabyte, essa sim, parceira do canal, irrestrita, não tem jeito, os caras, da feita que a gente fechou parceria com eles, os caras mandaram essas duas placas pra gente, sem perguntar nada, sem pedir nada, pra ver esses testes saindo. Infelizmente, por conta de onde eu moro, não chegou, vai chegar em algum momento, e no momento que chegar, aí vocês podem ficar tranquilos que a gente vai trazer um comparativo nos jogos que já saíram, em jogos que porventura venham a sair, e a gente vai cobrindo aí, tá bom, pessoal? Qual é a minha conclusão a respeito disso tudo? A 7800 XT é uma placa intermediária que está sendo vendida como se fosse high-end, como se fosse uma 800 XT e não é, é uma 700 XT. Infelizmente tem todos esses truques de marketing para ludibriar a gente e vocês não podem cair nessas, mas a partir do momento em que vocês compreendem que essa precificação, em comparação ao que a concorrência pode oferecer ou ao nível de exigência que você esteja tendo, pode ser benéfica, no sentido de que ela vai te entregar uma performance que, em boa parte das situações, vai ser super positiva, você vai conseguir rodar a maioria dos jogos com muita performance, sobrando mesmo, pelo menos aqui com um bom processador, ela não foi problema nenhum em jogo nenhum, basicamente, a não ser esses pessimamente otimizados que até uma 4090 sofre para rodar. E aí, cara, é uma boa relação entre o que você paga e o que você recebe, né? É uma boa relação entre você dimensionar uma GPU intermediária com uma CPU intermediária, né? Então, é algo vantajoso para o mercado, no sentido assim de, pelo menos agora, a AMD se posicionou para a gente ver se a NVIDIA toma uma providência com relação a esses preços, porque a precificação estava toda na mão da NVIDIA. A NVIDIA começou com 4090, 4080, 4080 de 12 GB, você lembra disso? E aí veio a AMD, e aí agora a NVIDIA jogou 4070, 4060 Ti, e a AMD estava um tempão sem lançar produto nenhum. Essa placa provavelmente seja uma nova 3060 Ti, se a NVIDIA não se reposicionar aí no mercado, oferecendo uma boa performance 1440p, 1080p, arriscando até um 4K às vezes, e um Ray Tracing para quem for 1080p em altos FPS.
Só prestar atenção na questão da garantia dela aqui no Brasil, placas como Sapphire, ASRock, Power Quality estão dando um ano, cara, foge, isso aí já não é mais admissível, tá, aqui a nível de Brasil, arrisca aí mais numa Asus TUF, numa MSI Gaming X, alguma coisa assim, Gaming Trio, esses modelos. Tá bom, pessoal? Eu peço desculpas por não estar entregando o review que eu gostaria de entregar. Teve um outro problema também, que foi com relação à placa de captura da gente aqui, que a gente pediu na Amazon. Chegou em 2 dias, testamos, ela está com defeito. A gente não pôde fazer uma captura sem uma pequena perda de performance, que é advinda da captura da própria placa. Tá bom, pessoal? A gente pede desculpas, a gente sabe que o nível do PCFX é realmente muito alto, a gente sempre tenta manter esse padrão. Dessa vez a gente não conseguiu, infelizmente, por questões de logística, tá bom? Um grande abraço, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.